Jesus, poder sentar, meus irmãos, por favor. Depois a gente levanta de novo. Falar com o Silvio Rogério para descansar, não é? Quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite, para juntos engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Não viemos para outra coisa aqui, a não ser engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, Pastor Francisco, todos os ministros que estão aqui, Deus os abençoe. O negócio está tão bom aqui, não é? Os irmãos louvando ao Senhor. Vem o nosso irmão cantor Abinadab, que eu não conhecia, mas uma bênção do Senhor. Nosso irmão Silvio Rogério. O tempo vai passando e a gente vai achando aquela coisa tão, né, irmão? Maravilhosa, né? E depois ainda tem o Wellington ali ainda, né? Amém. Dava para fazer umas 3 vigílias aqui emendadas uma com a outra, não é? Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, você acredita que hoje é uma noite de vitória? Você não sabe o tanto que o diabo tem se levantado para essa noite não acontecer. Mas só que a gente não tem negócio com o diabo, a gente tem negócio com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o Jesus que a gente serve é muito maior do que ele. Amém? Se você crê assim comigo, fique em pé, por favor, agora. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos de número 7. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Glória. Marcos capítulo 7, versículo de número 24. Marcos 7, 24. Que diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se dali, foi Jesus para a região de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus senhores as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Você acredita nessa palavra? Glória a Jesus. Sente-se, por favor. Eu quero a sua atenção. Essa palavra que nós estamos ministrando aqui nessa noite é a palavra de Deus. Essa palavra não é palavra de pastor, não é palavra de padre, não é palavra de nenhuma religião. É a palavra de Jesus. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que dá vida, a palavra que consola, a palavra que levanta, a palavra que abaixa, a palavra que fez os céus e a terra, a palavra que está aqui no nosso meio, não em forma de palavra, mas em forma de filho, porque a Bíblia diz que o verbo ou a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E essa palavra viva está aqui. Eu não sei se você sente assim como eu sinto, mas eu senti ele já passando aqui. Aquela palavra que o irmão Silvio Rogério falou, dizendo que ele está passeando, eu creio, porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz que ele passeia no meio dos castiçais de ouro. No fim do capítulo ele disse: e os castiçais são a igreja do Deus vivo. Aqui nessa noite tem a igreja do Deus vivo? Então, se a igreja do Deus vivo está reunido aqui nessa noite, ele está passeando aqui dentro.
E quando ele está passeando, não existe causa impossível para que ele não possa resolver. A causa impossível é para você. A causa impossível talvez seja para a autoridade máxima dessa cidade, o prefeito, mas para Jesus não. Essa causa não é impossível para ele, porque até da morte ele é dono. Alguém pode glorificar o nome dele nessa noite? Meus queridos, a palavra que foi lida aqui nessa noite trata-se dessa mulher Cirofenícia. Essa mulher, ela não era da comunidade de Israel, ela não era do povo de Israel, mas ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos, capítulo 14, verso 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa mulher deu crédito à palavra do Senhor, porque ela tinha ouvido que Jesus fazia muitos milagres. Aonde Jesus passava, cego via, paralítico andava, leproso era curado, aleijados se levantavam sobre os seus pés, e o nome do Senhor Jesus Cristo era glorificado. A Bíblia diz que em todas as partes de Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, a fama de Jesus se expandia, e todos queriam conhecer o Galileu, o Nazareno, aquele que por suas mãos milagres e maravilhas aconteciam. Então, meus queridos, essa fama chegando aos ouvidos dessa mulher, ela se deparou com uma situação que estava presa dentro da sua casa. A situação que aquela mulher convivia diariamente era a tal situação que ela tinha uma filha possessa dentro da sua casa. O problema daquela mulher não estava no lado de fora, o problema daquela mulher estava dentro da sua casa. Meus queridos, a Bíblia Sagrada diz que essa era uma ação maligna que prejudicava, que bagunçava com a casa daquela mulher. Então diga assim junto comigo, assim nessa noite, diga assim comigo nessa noite: situações adversas no meio da família. Diga assim: Jesus tem a solução. Não, mas fale mais forte, diga: Jesus tem a solução. Então, meus queridos, essa mulher estava passando por uma situação adversa no meio da família. Se tem uma coisa que o inimigo ele odeia, é a nossa família. Todos nós temos família. Saiba você que a sua família é alvo do inimigo. Por que o inimigo tem tanta raiva da família? Porque no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 22, Deus instituiu a família ali formando com Adão e Eva, e disse: essa será ossos dos seus ossos e carne da tua carne. A Bíblia diz que ele deu uma ordem ao casal, disse: crescei e multiplicai. Então tudo que Deus institui, tudo que Deus constitui, tudo que Deus ama, o diabo ele odeia. Sabe por que a sua família ela é alvo do inimigo? Porque Deus ama a sua família. Você sabia disso, que Deus ama a sua família? Deus ama a sua família. Está disposto a fazer qualquer coisa para que a situação da tua família mude. Deus não quer que a tua família seja uma família atribulada, mas Deus quer que a tua família seja uma família abençoada e uma família de paz. Salmo de número 128, a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor e obedece os seus mandamentos. Feliz serás e tudo lhe irá bem. Ele disse: a tua mulher será como uma fruteira frutífera, como uma videira frutífera aos lados da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira seguirão a tua casa, ou rodearão a tua mesa. Aí ele diz: e tu verás a paz sobre Israel. Deus estava falando que quando o homem teme a Deus, ele abençoa a sua casa. O segredo para que a sua casa seja abençoada é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecer a sua palavra. Quantos aqui querem que a sua família seja abençoada? Então diga assim comigo: a partir de hoje eu vou temer mais a Deus. A partir de hoje eu vou obedecer mais a Deus.
Se o que você está falando é verdade, eu tenho certeza que a tua família vai mudar a partir de hoje. Sabe por quê? Porque o dono dessa palavra aqui, ela é fiel. E ele disse no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 11, ele disse: o que vê Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus, ele falou acerca da amendoeira, representando a Jeremias por uma visão, porque a amendoeira, ela dá o seu fruto precoce, ou melhor dizer, ela dá o seu fruto antes do tempo, ela dá o fruto rápido. E se está a mesma palavra, ele disse para o profeta Ezequiel, capítulo de número 12, versículo de número 28, ele disse: porque a promessa que eu fiz, olha o que ele diz, abra os ouvidos com mais atenção, a promessa que eu fiz chegará rápido, acontecerá próximo, porque eu falei. Você crê que ele vai cumprir a promessa? Quantos creem aqui? Tem crente aqui nessa noite que crê em promessas da parte do Senhor, e a promessa dele está falando aqui nessa noite, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Aquele que ele falou, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou para a tua vida, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Então, meus queridos, ela tinha uma situação que prejudicava a sua família. Da mesma forma que prejudicava a sua família, a situação da vida dela, as pessoas, a sua comunidade, o seu sociocultural era diminuído, era rebaixado, era humilhado, era comprimido. Por conta de quê? Todas as pessoas que olhavam para aquela casa, com certeza diziam assim: a casa daquela mulher é uma casa atribulada. A casa daquela mulher é uma casa perturbada. Então, a fama daquela mulher, daquela casa, daquela família, era uma fama de desgraça. Era uma fama de coisas que não agradavam a Deus, não era boa aos ouvidos e nem muito menos boa aos olhos. Mas a Bíblia Sagrada diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, acendeu uma chama aqui no seu coração. Aleluia. Acendeu uma chama aqui dentro dela. Porque o milagre que acontece na vida de qualquer pessoa, ele não acontece primeiro em Deus, ele acontece primeiro em você. Porque se não acontecer primeiro em você, não tem como acontecer. Deus, ele quer que o milagre, ou Deus, ele nos ensina que o milagre, ele vem daqui de dentro. Quando esse milagre está aqui dentro de nós, que nós entendemos que Deus pode fazer, então Deus se levanta do seu trono para fazer o milagre da forma que nós cremos. A Bíblia Sagrada fala de uma situação parecida, fala da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia Sagrada diz que ela também ouviu falar de Jesus. Está no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 24. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, e ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha gastado com os médicos, ela já tinha batido em muitas portas, as portas se fecharam, o dinheiro se acabou, mas a esperança estava viva. Glória a Deus. A esperança estava viva. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 14, verso 7: a esperança para a árvore, mesmo que se for cortada e que o seu tronco venha ao pó, ao cheiro das águas, brotará e dará renovos como uma planta nova. Ele diz que ao cheiro das águas, essas águas, ela representa o Cristo vivo. Ele disse: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Jesus Cristo, ele é a água da vida, e aonde essa água passa tem vida. Aleluia. Glória. Aonde essa água chega tem vida. Aleluia, Jesus. Você pode levantar a sua mão, eu vou profetizar. Pode profetizar no meio da rua? Pode? Eu vou profetizar. Essa água vai chegar dentro da tua casa. Vai chegar dentro da tua casa e vai mudar a tua história, porque Ele é fiel para fazer essas coisas. Quem crê dá um grito de glória para Jesus aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória. Sabe por que eu acredito? Teve um certo dia que nós estávamos no ciclo de oração. E quando nós estávamos terminando o ciclo de oração, eu fui dar a bênção apostólica e Deus falou comigo.
que se alguém cresce, receberia uma vitória da parte de Deus na hora da bênção apostólica. Preste atenção. E eu falei isso, o culto, o ciclo de oração terminou e nós fomos para casa. Com 8 dias depois, uma irmã chega e diz: pastor, eu quero contar um testemunho. Aí eu disse: pode contar. E ela foi contar o testemunho lá na igreja do Ligeiro. Ela disse: quinta-feira passada, fazia 12 anos que eu tinha uma ferida, e essa ferida tinha me perturbado por muitos dias, e o médico falou: a única forma que tem é fazer uma cirurgia. Ela disse: na hora que o Senhor falou que quem cresce receberia uma bênção da parte de Deus, ela disse: Senhor, eu creio. Tem alguém que crê aqui nessa noite? Aleluia, Jesus. Ela disse: eu creio. Ela disse: pastor, quando foi desses 8 dias para cá, a ferida desapareceu. Eu fui no médico e o médico disse assim: eu não sei como foi que isso aconteceu, mas eu sei que não existe mais ferida e nem problema nenhum. A senhora está curada, pode voltar para casa. Tem alguém que crê aqui nisso? Então, meus queridos, aonde Jesus passa, Ele reanima, Ele acende as chamas da fé. Você sabe disso quanto eu. Eu não sei como vivia a tua casa, eu não sei como vive a tua casa, a tua família, mas eu sei de uma coisa: independente das circunstâncias, o Deus que fez na vida dessa mulher, o Deus que fez na minha vida, Ele faz na sua, porque Ele é fiel. Aleluia, glória. Ele faz na sua vida porque Ele é fiel. Então a Bíblia Sagrada diz que essa mulher acendeu no coração e ela foi se aproximar de Jesus. Mas se aproximar de Jesus não era tão fácil. Sempre se aproximar de Jesus é difícil. A mulher de fluxo de sangue tinha uma multidão. O cego de Jericó tinha uma multidão. E aí o cego de Jericó, a multidão, ele dizia: cala-te, que ele não vai te escutar. Uma barreira muito grande para... Qual o nome do baixinho? Zaqueu. Zaqueu. O problema dele era a estatura. A multidão acompanhava Jesus. Segundo o historiador Flávio José, cerca de 5 a 7 mil pessoas acompanhavam Jesus por onde ele ia. Agora um homem desse tamanho queria ver Jesus, não pôde, mas ele se encontrou com uma figueira brava. Subiu em cima da figueira. Ele queria só ver Jesus. Quando ele está observando Jesus passar, Jesus olha para cima da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. É difícil se encontrar com Jesus. Ter um encontro verdadeiro com Jesus é difícil. Mas se isso estiver dentro do seu coração, ninguém pode impedir disso acontecer. Porque a Bíblia diz no Salmo 37, verso 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Quando a gente deseja, o milagre acontece no nosso coração. Quando você tem aquela convicção, quando você tem aquela certeza, quando você pensa: mas Jesus, Ele pode, está dentro de você, mas Jesus fez na vida de tantas pessoas, então Ele faz, porque está dentro de você. Essa mulher tinha isso dentro dela. Então todas as barreiras que tinha contra a vida dela, a chama da palavra de Deus, a chama do nome Jesus Cristo era maior para sobrepujar todas essas barreiras que existiam para ela alcançar o milagre. Aí a Bíblia Sagrada diz que tinha mais um problema. É o que Jesus fala, quando ela se aproxima de Jesus, quando entra dentro da casa, ela se joga nos pés de Jesus e pede para Jesus curar a sua filha. Jesus falou: eu não vim para ti, eu vim para os filhos. Ele estava falando: eu vim para Israel. E quando ela olha para Jesus, ele disse assim: eu não posso tirar os pães os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher, ela entra de uma forma diferente agora. Ela entra na humilhação. Ela cai nos pés de Jesus se humilhando. E ela olha para Jesus e fala: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, que é dada aos filhos. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: segundo esta palavra, foi a palavra que ela falou para Jesus. Segundo esta palavra,
a tua filha está liberta. Quando Jesus fala para ela, a tua filha está liberta, Jesus estava resolvendo o problema da comunidade, porque todo mundo agora iria chegar na casa daquela mulher e falar: essa casa não é mais aquela casa de endemoniado, essa casa agora tem paz. Alguém que olhava para aquela casa daquela mulher com uma falta de esperança, ele olhava agora e tinha esperança, porque olhava para a casa daquela mulher e dizia: se Jesus fez na casa dessa mulher, ele faz também na minha. Então a situação começa a mudar. É dessa forma que Jesus faz quando ele chega. E o que bastou, qual foi o suficiente para que esse milagre acontecesse? Uma palavra. Uma palavra do mestre mudou a história daquela mulher. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Teve um certo dia, eu morava na casa dos meus pais, e a minha mãe chegou um pouco desesperada. E ela disse: Elton, está uma situação complicada. Eu disse: o que foi? Ela disse: olha, o teu sobrinho Henrique, ele vai fazer uma cirurgia, e ele vai viver com um catéter o resto da vida. Uma cirurgia nos pulmões que ele ia fazer. Só que na minha casa ninguém conhecia Deus, só quem conhecia Deus era eu. E ainda tinha que ficar um pouco calado, porque na maneira que eu falava de Jesus, eu era repreendido, eu era escanteado. Então naquele momento eu olhei para minha mãe e disse assim: o médico disse o quê? Aí ela disse: o médico disse que ele ia fazer uma cirurgia o resto da vida, ia viver com um cateter para tirar uma secreção dos seus pulmões, e isso não tinha data de validade. Nesse tempo eu trabalhava na Alpargata de 2 às 10, isso era por volta de meio-dia. Eu entrei para o banheiro, me ajoelhei dentro do banheiro. O meu sobrinho estava lá no Rio de Janeiro, e eu disse assim: Jesus, eu sei que tu podes, porque a tua palavra diz que tu és Deus de perto e também és Deus de longe. Eu disse: Jesus, visite o meu sobrinho nessa hora, visite ele, porque eu sei, se o Senhor visitar a vida dele, a história dele muda. Orei, saí, fui trabalhar. Quando eu voltei perto de 11 horas da noite, passei o dia todo orando em espírito. Quando eu volto para casa, eu cheguei e a minha mãe já estava dormindo. Eu acordei ela, eu disse: mãe, benção, ela, Deus te abençoe. Aí eu disse: como é que está Henrique? Ela disse: ela disse: olha, os médicos disseram que se enganaram. Os médicos disseram que se enganaram, senhor Rogério. Os médicos disseram que se enganaram e disse que ele voltasse depois de 15 dias só para fazer um exame de revisão. Quando foi com 15 dias ele voltou, e quando ele volta com 15 dias, o médico ele dá o diagnóstico: não, o seu filho, isso falando com a minha irmã, ele não tem problema nenhum. E nesse tempo Henrique ele tinha por volta de 5, 6 anos. Hoje Henrique ele está morando na casa da minha mãe e ele tem 16 anos. Não precisa de catéter, não precisa de nada. Sabe por quê? Porque Jesus chegou lá na casa dele naquele dia. Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui nessa noite desafiar as doenças. Eu vim aqui nessa noite desafiar o principado que toma conta dessa cidade. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. 1 João capítulo 4, verso 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem concorda comigo aqui nessa noite? Quem é maior? Ele é maior na sua vida. Ele é maior. Ele é maior. Você tem certeza que Ele é maior? E Ele é poderoso, a Bíblia diz, para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Efésios 3:20. E Ele está aqui nessa noite. E o impossível para Ele não é nada. Ele ainda ressuscita. Ele ainda faz leproso ficar curado, faz cego ver, faz surdo ouvir, faz mudo falar. Sabe por quê? Porque está escrito no livro de Hebreus capítulo 8, verso 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem alguém que crê aqui nessa noite, nessa palavra? Eu queria saber aqui nessa noite, quem está afastado dos caminhos do Senhor nessa noite e quer se voltar para Jesus agora.
O Senhor, fica aqui na frente. Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Jesus, fez libertação. Você conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor aqui? Aleluia. Convida essa pessoa para vir se reconciliar com Deus. O momento é agora. Aleluia. Deus preparou esse momento para você. Não é para amanhã, é hoje. A igreja intercede. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está afastado? Levanta a mão assim para me ver. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus. Está aqui, está vendo? O Espírito de Deus, ele não se engana. Deus estava falando comigo desde ontem que tinha pessoas aqui que iam voltar para os caminhos dele de novo. Aleluia, Jesus. Que por alguma coisa ou por outra deixaram de servir o Senhor. Hoje é o dia. Vamos voltar para Jesus hoje? Vamos, Dona Maria? Vamos voltar para Jesus hoje? Vamos? Olha só. Eita Jesus, aleluia. Tem mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem mais alguém? Eu estou feliz que a palavra de Deus já se cumpriu. Para mim está feito. Aleluia, Jesus. Para mim já está feito, irmão. Deus falou comigo e fez, pronto. Está vindo mais uma mulher ali, ó. Mais uma mulher ali se voltando para Jesus, ó. É a terceira pessoa. Tem festa no céu aqui nessa noite. A terceira pessoa se voltando para Jesus aqui nessa noite. Tem festa no céu. A Bíblia diz, irmãos, lá em Lucas 15, que é só um pecador. Jesus disse, não era quando viesse uma multidão, é um pecador que se arrepende, a festa no céu. E eu acredito que quando tem festa no céu, tem festa na terra também. Amém, meus queridos? Tem mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Venha para Jesus. Tem alguém que quer se entregar para Jesus? Um dia eu saí dentro da minha casa e fui para dentro da igreja. Saí dentro de casa viciado na maconha, viciado no lança-perfume, viciado na cachaça. E só o sangue de Jesus Cristo na minha vida. Fui para dentro da igreja e voltei crente. Quando eu voltei para dentro de casa, eu voltei liberto da cachaça, voltei liberto da maconha, voltei liberto do lança-perfume. E até hoje, vai fazer 11 anos, dia 10 de julho, que eu estou pregando a palavra de Deus e dizendo que Jesus cura, Jesus transforma e dá vida a quem não tem vida. Se você está passando pela adversidade, quem resolve o seu problema é Jesus, venha para Ele. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Aleluia. Venha para Jesus. Você ainda que não fez, que não entregou a sua vida para Jesus, que não aceitou Ele como Salvador da sua vida, venha hoje. O seu dia é hoje. Eu vou estar orando aqui pelas enfermidades e Jesus vai fazer muitos milagres aqui nessa noite. Eu vim aqui para orar. Tem 3 pessoas se reconciliando aqui com Jesus. Tem alguém que quer entregar a vida para Ele, que ainda não aceitou Jesus e quer entregar a vida para Ele aqui nessa noite? Tem alguém? Tem não? A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é entregar ela para o dono dela, que é Jesus. Aleluia. Entrega a vida para Jesus. Tá? Que coisa boa. Cadê a 4ª pessoa? Está vindo aí? A 4ª pessoa. Já veio 3 pessoas aqui para Jesus. Cadê a 4ª? Está vindo aí? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus quer mudar a tua casa. Jesus quer mudar a tua família. Agora, para que isso aconteça, você tem que vir atrás de Jesus. Aquela mulher, ela foi aos pés de Jesus. O seu lugar para estar é aos pés de Jesus, não é outro. Cadê a 4ª pessoa aqui nessa noite? Venha.